Vamos à palavra de Deus, amém? Bom, nós estamos numa série de mensagens, mas hoje nós vamos interromper essa série. Nós demos início, domingo passado, a uma série de mensagens que vai ser o que é o Evangelho. E nós estamos em Lucas 15. Mas hoje nós vamos interromper. Eu quero trazer uma mensagem baseado em uma mãe na Bíblia, em uma mulher da Bíblia. No final do século XIX, uma mulher chamada Anne James, ou Anne Jarvis, A-N-N, Anne Jarvis. Essa mulher, ela era uma crente. Olha como é que começou o Dia das Mães, com uma crente metodista. E ela, na Virgínia, nos Estados Unidos, fazia uma ação muito nobre. Era como se ela fosse a líder do bem servir. E ela ficou, assim, uma pessoa muito conhecida na pequena cidade, porque ela se dedicava muito, principalmente às mães solteiras. Fazia um trabalho muito belo, cuidando das pessoas. Em 1905, quer dizer, já no início do século XX, ela morreu. E ela morreu exatamente no segundo domingo de maio, 9 de maio de 1905. Por isso que nós brasileiros, a gente imitando os Estados Unidos, não é? A gente copiando o trabalho que foi desenvolvido lá, também instituímos o Dia das Mães como segundo domingo de maio. Bom, a sua filha se chamava Ana, e Ana Jarvis tinha uma ligação muito forte com a mãe, e a morte da mãe mexeu muito nela, abalou muito ela. E com o tempo ela queria de alguma forma demonstrar algo, ela queria fazer uma homenagem à mãe. E ela então começou a trabalhar para que fosse construído um memorial à sua mãe. Em 1908 o memorial foi construído, 3 anos depois. E a história do memorial se espalhou por toda a Filadélfia. 2 anos depois, o estado da Filadélfia, da Virgínia, instituiu um dia em homenagem às mães. Só que um deputado, cuja mãe tinha sido tratado por ela, né, cuidado pela Anne Jarvis, ele decidiu fazer um projeto de lei nos Estados Unidos para instituir como um dia americano de homenagem às mães. E em 1914 foi instituído o Dia das Mães, lá nos Estados Unidos. A Anne Jarvis dizia uma coisa muito interessante. Ela dizia: o que eu faço pelos outros é muito pouco diante do que o Jesus fez por mim. O que eu faço pelas pessoas é pequeno diante da grandeza do amor de Deus pela minha vida. Ela entendia isso, e por isso que ela, de forma voluntária, cuidava dos outros. Em 1932, no Brasil, por uma pressão da Câmara de Comércio, foi instituído então o Dia das Mães no Brasil por Getúlio Vargas. E o mundo todo hoje comemora o Dia das Mães. Alguns antes, outros depois do segundo domingo de maio. Mas a grande maioria seguiu o segundo domingo de maio. Uma grande maioria das pessoas no mundo seguiram o segundo domingo de maio. De fato, há muitas virtudes na maternidade. Há muitas virtudes em ser mãe. E eu vejo o quanto que a pastora Leonor, cuidando dos meninos, é inspirador, não é? Mãe é aquele tipo que o camarada com 50 anos, ela diz para as pessoas: você já conhece o meu menino? Um menino de 50 anos de idade. Nunca deixa de ser menino, nunca deixa de ser filho, nunca deixa de ser aquele amor que foi gerado ali dentro. É algo realmente que a gente como homem não sabe explicar. A Bíblia tem muitas mulheres guerreiras, mulheres de honra, mulheres de fé, mulheres de luta, de dedicação, de qualidades que são de fato a serem imitadas por nós cristãos. E todos nós como cristãos deveríamos ter
qualidades, modelos de padrão, de ética, de honra, de fé, que as pessoas deveriam olhar para nós crentes e poderem glorificar a Deus pela nossa vida. Nós éramos e devemos ser educados, devemos ser padrão de modelo conforme as Escrituras Sagradas. E por isso que olhar para uma mulher na Bíblia, eu não quero olhar apenas como padrão de mãe, até porque eu quero já começar a falar nela antes de ela se casar, esta mulher. Eu quero falar nela porque ela é uma das mulheres cujo modelo, de forma alegórica, é apontado para a própria igreja do Cordeiro. Ela se torna um modelo de igreja no Antigo Testamento, pelas atitudes, pelo padrão e pelo comportamento. Olhar para esta mulher não é apenas ver um modelo de mãe, um modelo de esposa, um modelo de mulher, mas um modelo de igreja, de um padrão de comportamento. O nome dessa mulher é Rebeca. Rebeca, esposa de Isaac. Segunda sobrinha em segundo grau de Abraão. E ao mesmo tempo também nora de Abraão. Nora de Sara. Mãe de Israel, Jacó. Ou seja, Rebeca é um modelo de igreja que a gente precisa olhar para ela como igreja, como noiva do Cordeiro, como modelo a ser imitado. A palavra Rebeca, que significa no hebraico aquela que pega no laço, ou pega com laço, no grego, aquela que une, que atrai, que liga, não é? E a ideia de aquela que pega com laço, aquela que prende, é apontada pela beleza dela, por causa da beleza dessa mulher, das virtudes dela. Essa expressão Rebeca é aquela que pega com laço, aquela que atrai. Olhando, por exemplo, a pastora Leonor, eu vi que eu fui pego pelo laço, pela beleza que atrai. Bom, quando a gente vai olhar a história dessa mulher, e eu quero ler apenas alguns versículos, a história mesmo vai se desenvolver em Gênesis 24, mas eu quero ler Gênesis capítulo 25, verso de número 19. Gênesis 25, 19, você que trouxe a Bíblia em papel, ou trouxe no sabre de luz, conecte, mas deixe no modo avião. Gênesis 25, 19 diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Você está lendo aí comigo, sim ou não? Porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos,
quando Rebeca lhes deu a luz. Primeira coisa, e como o Dia das Mães hoje, eu espero que você esteja preparado para apanhar um pouquinho, porque mãe gosta de bater, é ou não é? Irmão, eu te avisei, se tu for, então, mãe quem aqui já levou uma boa chinelada? Pois é. Vamos levar a chinelada da Bíblia hoje. O texto que nós lemos é o final de uma história, na verdade, que está em Gênesis 24, e eu vou inclusive voltar uma página na minha Bíblia, porque eu quero olhar Gênesis de número 24. Quando Abraão, já velho, percebe que Isaac com 40 anos não casou ainda, ele fica um pouco preocupado. 40 anos não casou ainda. Diga assim: você foi feito para casar. De novo. Seja profeta esta noite. Diga bem alto: ei! Você foi feito para casar. E aí, quando Abraão olhou e viu que o menino queria ficar em casa, ele chamou seu servo, Eliezer, e falou para ele: a gente precisa ir buscar uma esposa para meu filho. O negócio está tão forte que Tiago veio logo para frente. Ele olhou e falou assim: você precisa arrumar uma esposa para meu filho. Olha aí, é pai arrumando esposa para menino. Eita, estou até me vendo. Aí ele falou assim: Eliezer, tu tem que arrumar uma esposa para Isaac. Ele falou: o Senhor é contigo. Faz um juramento aqui, coloca a mão debaixo da minha... Esse era um juramento sagrado. Coloca a tua mão aqui e jura. E ele colocou a mão e ele jurou. Ele disse: é diante de Deus que você vai buscar uma esposa para meu filho. A Bíblia diz que Eliezer foi até a casa aonde Abraão havia dito, até o local. E quando chegou lá, capítulo de número 24, diz que antes de ele ir ao local, porque depois de uma longa jornada, ele tinha que reabastecer os cântaros, os vasos de água, e dar água para o camelo. E antes de chegar no local, Eliezer fez uma oração. Ele disse: o Deus do meu senhor Abraão, o Deus a quem eu sirvo, traga-me uma esposa para o filho do meu senhor. A Bíblia vai dizer também, no capítulo 24, no verso 63, que quando Eliezer está trazendo Rebeca, Isaac está a meditar. Em algumas versões diz a orar. Isaac está orando quando ele vê Rebeca pela primeira vez. Sabe o que é que eu aprendo? Que uma relação que dá certo, ela é feita de joelhos. Ela coloca Deus no meio desta relação. Deus está na relação de Rebeca e de Isaac. Quando Deus está no negócio, irmão, dá certo. Quando o Senhor está no meio, quando o Senhor está presente, quando o Senhor é o centro desta relação, dá certo. Pastor, o meu casamento não está bem. Coloca Deus nele. Pastor, a minha relação com os meus filhos não estão bem. Coloca Deus nele. Pastor, eu estou precisando disso, disso e disso, mas não dá certo. Coloca Deus nele. Irmão, e quando eu falo colocar Deus, eu falo de ter uma certeza, uma convicção, uma busca, mas tão frenética, que é impossível que o Senhor não entre com providência nesta guerra. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, Abraão diz para Eliezer, versículo de número 3, faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra,
que você tomará esposa para meu filho, você tomará esposa, não tomará esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, aonde eu estou habitando. Versículo 4, mas você irá até a minha parentela, e tomará esposa para Isaque, meu filho. Você não tomará esposa das filhas dos cananeus, mas você tomará das filhas da minha família. Ele está dizendo o seguinte: mesma estrutura, mesmo princípio, mesma origem, mesmos valores. Pastor, posso casar com alguém que não é crente? Pode. Pastor, posso casar com alguém que não comunga da mesma fé? Pode. Você pode fazer o que você quiser, irmão. O que você quiser, você pode. Você pode até pecar, só não vai poder ir para o céu. Mas você pode fazer o que você quiser. Quem foi que disse que você está preso? Você não está preso a nada. Agora, todas as suas escolhas reverberarão para uma consequência. Você entende isso? Todas as suas atitudes levarão você a uma consequência. Então, quando você escolhe alguém que não comunga da mesma fé, que não quer estar nos mesmos ambientes, que não vai com você para os mesmos lugares, que não tem os mesmos valores, que não tem os mesmos princípios, não vai dar certo. Entenda isso. Tem que ter a mesma estrutura, tem que ter a mesma origem, tem que ter os mesmos valores. A gente poderia ficar só aqui, não é? Mas vamos avançar, porque é muita coisa. Mas deu para entender até aqui, amém? Amém? Então ele diz assim: você vai lá e busca alguém que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas ideias. E aí ele vai. No caminho ele quando ele chega no local, lá onde uma fonte de água, ele chega ao pé de uma fonte de água, versículo 13, aonde as filhas dos homens dessa cidade iam para lá para tirar água. Ele foi a um local aonde tinha as filhas que iam buscar água. Presta atenção, quer arrumar uma namorada, sim ou não? Irmão, deixa eu te dar um conselho, vai visitar outras igrejas. Se não tem aqui e tu está orando, quem sabe que Deus não manda em outro lugar? Eita terra! Está entendendo, sim ou não? Vai lá, tu vem para o culto no domingo de manhã e no domingo de noite tu vai lá, vai espiar a terra, quem sabe Deus manda, entendeu? Ou então começa a convidar a gente de outra igreja para vir na nossa, também, vai visitar, entendeu? Vai lá, só vai lá, o pastor é uma bênção, ele só fala a verdade, vai lá, e aí você vai atrair, irmãos, é necessário que você esteja no lugar aonde tenha. Aí ele foi orar, falou: Senhor, olha assim, eu estou no lugar certo, as filhas vão trazer aqui, agora, Senhor, dai-me um sinal. E ele pede o sinal. Ele diz assim: seja uma moça que me traga de beber, e seja uma moça que dê de beber aos meus camelos. Escreva essa palavra aí na sua mente, camelos. Aí ela pede assim, que dê os camelos, que dê de beber aos camelos. Chega no verso de número 15, diz que ele ainda estava considerando, quer dizer, olhando, quando Rebeca saiu. E o texto diz assim: Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naô, irmão de Abraão, quer dizer, ela era sobrinha dele, né? Sobrinha segunda, né? Trazendo consigo um cântaro ao ombro. Diga, cântaro ao ombro. Por que isso é importante? Porque cântaro ao ombro era serviço doméstico. Um cântaro, por isso que o texto vai dizer que ele foi ao pé da fonte, onde as filhas dos homens vinham buscar água. Porque era um serviço doméstico. Então ela está ali porque ela foi buscar água porque era um serviço doméstico. E Deus está preparando uma mulher para Isaque. E esta mulher tem habilidades com serviço doméstico. Pastor, por que isso é importante? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma geração que está indo
desacordo às Escrituras e a valores que estão se perdendo. Como assim valores que estão se perdendo? Irmãos, eu conheço gente jovem que está doida para casar, mas não sabe estralar um ovo. Não tem noção de serviços domésticos. Se ela casar, a casa vai ser uma bagunça. Vai ser um lixo santo dentro de casa. Eu tratei de um casal que eles se separaram porque o cara disse para mim: pastor, eu não aguento mais iFood. Você acredita nisso? A minha esposa, pastor, ele disse, não sabe fazer um cuscuz. O senhor já viu o homem viver nessa terra sem cuscuz? E a culpa é de muitas mães, que a filha vem querer ajudar, fala, não bebê, fica ali que mamãe faz. Ei mãe, você está aqui sim ou não? Bota a tua filha para aprender a fazer cuscuz. Está entendendo sim ou não? Agora talvez seja você, mãe, que nem saiba fazer um cuscuz. Irmão, posso continuar a pregar? Deus está falando. Eita terra, oh glória. Mas irmãos, pastor, mas é porque é doutora, trabalha fora. E quem foi que disse que a mulher da Bíblia só tem 2 expedientes? Vai ler Provérbios 31, a mulher sábia. Vai ler Provérbios, a mulher virtuosa. Vai ler Provérbios, a mulher que edifica o lar. É a mulher que tem, irmãos, 4 expedientes. Ela cuida da casa, ela é uma boa administradora, ela trabalha fora e ainda cuida do marmanjo dentro de casa. E os filhos, quando olham para ela, diz: que mulher bem-aventurada. Eu vejo muita gente hoje, irmão, é muita jovenzinha cheio de mimimi. Não sabe usar uma vassoura, não sabe passar um pano numa casa, não sabe lavar uma louça, não sabe arrumar um quarto, acorda de manhã e a cama fica uma bagunça. Sangue, fogo e fumaça. Depois quer casar. Está pensando que casar é só nheco-nheco? Quatro. Vamos contar. Eu tenho 16, estou no quarto agora. 4. Olha só o que é que diz o texto. Aí ela veio com o cântaro no ombro, verso 16. A moça era muito formosa. Formosa de aparência. Rebeca. Formosa de aparência. Mulher bonita é Rebeca. Formosa de aparência. Ela era muito formosa. Por que o texto faz questão de dizer isso? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Existe uma coisa na Bíblia que as pessoas estão esquecendo. O Deus a quem nós servimos, Ele é limpo. Ele é higiênico. Ele é cuidado. Você sabia? O povo estava no deserto. Imagine, no deserto. Tem água no deserto? Sim ou não? Não. Mas ninguém entrava no templo sem tomar banho. Ninguém entrava no santuário do tabernáculo. Nem levita e nem sacerdote podia entrar sem que antes se banhasse. Porque Deus é limpo. Deus é cheiroso. Em toda a escritura, irmãos, existe um cuidado com a higiene.
Você sabia que na Bíblia Sagrada Deus ensina até a defecar? Porque o povo era escravo, estava no deserto. Então eles não tinham noção como que era. Deus ensina o que eles devem fazer depois deles defecarem. Porque Deus cuida da nossa higiene. Agora, é necessário que você entenda que isso cabe tanto para o homem como para a mulher. O cuidado com a aparência. As mulheres precisam ir para o salão. Não vi um glória, irmão? Tem que cuidar do cabelo. Tem que cuidar das unhas. Tem que cuidar da beleza. Da dieta. Homem gosta de ver mulher bonita. Está entendendo, sim ou não? Homem não gosta, irmão, daquele balaio que ele não sabe o que fazer. Homem gosta de mulher bonita. Agora presta atenção. Vou falar uma palavra para os homens. Vocês sabiam que já inventaram desodorante? Pastor, por que isso é importante? Porque a Bíblia fala, irmãos. Olha o cuidado de Deus para a gente. Olha o cuidado de Deus para a gente. Aparência, beleza. Deixa eu contar uma coisa para os homens aqui. Presta atenção, homens. Olhe para mim. Eu sei que tem muitas contas para pagar. Mas hoje está com uma camiseta básica. Assim como essa daqui. Essa daqui. É moda. Camiseta básica. É moda. É ou não é? O cara coloca uma calça jeans. Aí coloca um tênis preto, um tênis branco, azul. Aí joga uma camiseta básica. O cara fica bonitão. Agora não pode ter nada escrito. Camiseta básica. Deixa eu te contar. Custa R$12 lá no camelódromo. Quando eu vou lá, eu compro logo 20. Aí você olha e fala assim: pastor, tem um bocado de camiseta, 12 conto. Se for no shopping é 50. Aí eu vou lá no centro da cidade, Dantas Barreto, terceiro camelódromo, saindo pelo Bradesco, estou dando até o dica, olha aí. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos cuidar de nós mesmos. Você está entendendo, sim ou não? Precisamos cuidar de nós mesmos. Próximo ponto. Olha só o que aqui diz o verso de número 16. Era uma moça muito formosa de aparência. E ela era... Ela era... Parece que isso é uma coisa que não tem mais valor, né? Ela era virgem. Tanto o rapaz como a moça precisam se preservar diante de Deus. Talvez você não esteja acostumado com uma igreja que fale isso. Mas eu ainda falo porque está na minha Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 7, que está escrito assim: se você não consegue se conter, você se case. Porque é melhor se casar do que avançar o sinal. Eu sei que a televisão fala diferente. Eu sei que as redes sociais falam diferente. Eu sei que seus amigos na escola falam diferente. Eu sei que seus amigos na faculdade falam diferente. Eu sei que seus amigos no trabalho falam diferente. Eu sei que as conversas da família falam diferente. Mas a minha palavra fala de pureza, fala de santidade. Se conserve. Aí você vai dizer: pastor, mas isso é religiosidade. Deixa eu te dar um dado. Um dado estatístico. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é assim, não tem o que fazer, vai fazer pesquisa. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que todos os rapazes e moças que se preservaram virgens
até o dia do altar no casamento, se mantiveram fiéis após o casamento. É regra? Não. Mas eles aprenderam a ser fiel antes e continuaram fiel depois. Quando você quebra a fidelidade no começo, quem te garante que vai haver depois? Isso é pesquisa, não tem nada a ver com religião. É princípio de fidelidade. O crente tem que ser marcado pela sua fidelidade. Você está entendendo isso, sim ou não? 6. Olha só. Então, virgem, e ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro. Olha o versículo de número 16. 16, presta atenção. Ela desceu a fonte, encheu o seu cântaro e... Ela desceu e... Guarde isso. Não é para agora, mas guarde isso. Então o servo saiu-lhe ao encontro, verso 17, disse para ela: dai-me de beber um pouco de água do seu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando um cântaro para a mão, lhe deu de beber. Gentileza, educação. Irmão, se tem um problema que eu tenho visto ultimamente, e eu queria que isso não acontecesse com os crentes em Jesus, é a falta de gentileza e a falta de educação. Eu sou de uma época, irmãos, que as pessoas estavam no ônibus, elas não faziam de conta que estavam dormindo, nem lendo o livro. Quando uma pessoa mais idosa chegava, ela levantava e dava lugar, no ônibus, no metrô. Eu sou de uma época, irmãos, que ninguém sentava na mesa enquanto o pai não chegasse para comer. Mas a gente está perdendo isso. A gente está perdendo respeito. Não chama mais pai de senhor, é ei, você. Não chama mais mãe de senhora. Não chama mais as pessoas com respeito, com tratamento respeitoso de gentileza. Está se perdendo isso. A gente corre o perigo de nós sermos secularizados pela sociedade pós-moderna. Mas como crentes em Jesus, irmão, nós precisamos aprender que o exemplo que vai à rua é o que é praticado em casa, já dizia meu avô. Os meus filhos chamam os mais velhos de Senhor. Aí chega uma gurizada, às vezes até uns irmãos aqui, irmãos, que nem pelo nome de pastor quer me chamar. Outro dia desse um falou assim: e aí, cara, tudo beleza? Eu quase que dizia: vai ver se eu estou na esquina. Que cara, rapaz, que isso? E aí, irmão, tudo certo? Tá não. Aprende a tratar com respeito, hierarquia, pai, mãe. Está entendendo isso, sim ou não? Valores morais e éticos não podem se perder. Veja o versículo de número 19. Acabando ela de dar de beber ao camarada, ao servo, disse: tirarei a água também para os seus camelos, até que todos bebam. Irmãos, por que eu disse para vocês logo no começo que vocês guardassem a ideia de camelo? Porque sabe quantos camelos eram? A Bíblia é fantástica no detalhe. 24, versículo de número 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, levantou consigo os seus bens e partiu. 10 camelos, a Bíblia vai dizer. Por que é importante esse detalhe? Porque um camelo bebe 250 litros de água. Ele chega a beber 10 litros por minuto. Um cântaro
tem uma média de 13 litros a 10 litros. Ou seja, se eram 10 camelos, precisava de 2.500 litros. 250 cântaros. A água estava lá embaixo e os camelos estavam em cima. Lembra que eu disse que ela desceu, encheu e subiu? Lembra que eu pedi vocês guardarem? Eliezer pediu um sinal de Deus e disse assim: Senhor, eu quero um sinal. E o sinal é: a mulher que está preparada para Isaac, ela esteja disposta a dar de beber para os meus camelos. Foi um sinal, mas foi um sinal que ele pediu valendo. Eu nunca vi um sinal tão brabo como esse na Bíblia. Ainda que ela estivesse com as suas amigas e com a sua ama, ela no mínimo foi lá embaixo 50 a 100 vezes para buscar água, para dar para os camelos. Sabe o que é isso? Ela era uma mulher disposta. Ela não era preguiçosa. E normalmente toda mulher preguiçosa se torna mulher rixosa, que vive reclamando. Normalmente mulher que não faz nada em casa nem na rua vive reclamando, falando, criticando, enchendo. Por isso que o texto vai dizer que ele, versículo de número 21, observava ela em silêncio, enquanto ela levava a cabo tudo o que ele havia pedido ao Senhor, que era levar água para os seus camelos. No versículo 14 ele faz um voto a Deus, que seja uma mulher que dê de beber aos meus camelos. No 19 ela se dispõe a dar água para os camelos. No 21 ele observa ela atentamente a dar água para os camelos. E no 22 ele declara, quando ela termina, acabou de dar água a todos os camelos, disse: essa é a mulher que Deus reservou, disposta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer saber um tipo de gente que Deus não gosta? Sim ou não? Gente preguiçosa. Está escrito: vai ter com a formiga, ó preguiçosa. Irmãos, Deus não gosta de gente preguiçosa. Por isso que toda vez que Deus quer falar com alguém, ele diz assim: levanta-te. Deus não gosta nem de falar com o cara sentado. E houve silêncio na terra. Eu sei que não é aquela mensagem de você estar dando glória a Deus. Eu sei que você não está chorando. Hoje de manhã, quando terminei de falar, eu disse assim: mas Deus, será que eu falei? Aí uma falou assim: pastor, Deus lhe usou, purinho, purinho, purinho. Eu falei: obrigado, Senhor, que eu estava em dúvida. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com as Escrituras. O problema é que a igreja está pregando uma mensagem água com açúcar. Desculpe se não faz fila, multidões para entrar aqui, mas eu não vou deixar de falar o que está escrito. Versículo de número 24, do capítulo 24. O 23, ele pergunta para ela: de quem és filha? Peço que tu me digas. No 24 ela responde: sou filha de Betuel, filho de Milca, que deu à luz a Naor. Essa mulher tinha admiração pela sua família. Eles não precisavam ser ricos, poderosos. Ela não precisava ser como Jetro, sacerdote de Midian. Mas essa mulher tinha admiração pela família. Será que seus filhos têm admiração pelo pai e pela mãe que você se tornou? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem, nós fomos comemorar o Dia das Mães. Na sexta-feira, eu acho. Sei lá, sexta, sábado. E a pastora Leonor perguntou, a pastora Leonor estava no carro,
E ela perguntou assim para o meu filho mais novo, para o Gabriel: filho, eu fui uma boa mãe? Eu fui uma boa mãe para você? O Gabriel rapidamente estava dirigindo, estava de lado assim, ela estava atrás. Eu senti aquela voz embargada dela, que a gente durante essa semana tinha conversado sobre isso. E ela quis perguntar diretamente para ele: que tipo de mãe eu fui para você? Será que eu fui uma boa mãe, filho? E ele foi rápido, ele não esperou nem um minuto. Falou: a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu não queria outra mãe igual a senhora. E ele elogiou ela. Eu fiquei tão feliz, porque ele teceu elogios para ela. Aí eu falei: agora eu vou aproveitar eu também. Eu falei: filho, e eu? Eu fui um bom pai? Ele olhou para mim e falou assim: depende. De que fase da vida o senhor está falando? Eu falei: o quê? Em que momento da sua vida o senhor está querendo saber? Eu falei: que isso, cara? Ele falou: agora o senhor é. Agora. Mas o senhor não foi. Eu falei: dava para me ser menos sincero? Acabou comigo, me arrasou. Eu cheguei em casa, a pastora falou assim para mim. Eu falei: puxa, no quarto, sabe aquela conversa? É porque ele está aqui, eu fiquei pensando se falava ou não. Ele diz que não senta na frente para não ser exemplo, mas lá atrás eu estou citando. E aí eu disse para ela em casa, eu falei: tá, pai, tu viu aquela de Gabriel? Aquelas conversas de quarto, marido e mulher. E ela virou para mim e falou assim: que bom que você mudou. Que bom que você é uma outra pessoa. Que bom que ele disse: hoje o senhor é. Deixa para trás. Pensa no hoje. Eu disse: é. Ainda bem que Deus me ajudou a mudar. Hoje meus filhos têm admiração pelo pai. Todos dois. Mas houve uma época que não tinham. Eu não me envergonho de dizer isso. Mas me faz refletir quantos pais e mães os filhos não têm mais admiração. Perderam a admiração. Sabia que há tempo de mudar? Há tempo de corrigir? Há tempo de acertar? Há tempo de sentar para conversar? Há tempo de falar a verdade? Há tempo de ser o melhor amigo ou a melhor amiga dela? Há tempo. É claro que você não vai perder a sua posição de pai. Não pode misturar as coisas. Com um amigo você briga, com um pai não. Com um amigo você manda pastar, com um pai não, com a mãe não. Mas o fato de ser pai, de ser mãe, não invalida a sua relação de amizade. Outro dia desse, o meu filho disse para um amigo, quando ele perguntou: e os seus amigos? Ele disse: o meu amigo é o meu pai, eu não tenho outro. Eu não sei estar em um lugar se meu pai não tiver. E o meu amigo veio falar isso comigo com lágrimas nos olhos. Ele falou: cara, olha o que o teu filho falou. Aquilo mexeu no meu coração. Eu falei: Deus, obrigado porque eu mudei. Obrigado porque hoje essa admiração veio. Porque eu pude mudar dentro de casa e fora de casa. Talvez é isso que você precise. Mudar. Para gerar admiração por aqueles a quem você educa. Você está entendendo, sim ou não?
E ela disse: eu tenho uma família, minha família é essa. E o camarada disse: eu poderia ficar na sua casa? E a moça então saiu, versículo de número 28, correndo, e contou aos da casa da sua mãe todas as coisas que havia acontecido. Houve uma concordância na família de trazer, e disse: traga ele. E o irmão mais velho foi lá e trouxe ele. A menina não escondeu nada, porque ela andava, uma jovem que andava na verdade. Ela contou tudo. Ela mostrou as pulseiras que ganhou depois que deu água para o camelo. Ela mostrou os pendentes que ela ganhou porque deu água para o camelo. E ela contou tudo para a mãe. E os versículos 50 e 51. O irmão e a mãe diz: isso procede de Deus. Esta é uma verdade. Isto procede do Senhor. Um casamento que procede de Deus, uma relação que procede de Deus, é uma relação abençoada. E Eliezer sentou-se e contou toda a história. E depois de ter contado toda a história, ele disse: agora eu posso comer, mas você vai permitir? E a mãe da menina disse: sim, porque esta é uma relação que eu estou percebendo que procede do Senhor. E olhou para o irmão, e o irmão disse: depois de todos esses sinais de Deus, porque 10 camelos não é fácil, e eu percebo que isso procede de Deus. Uma relação que procede de Deus, uma família que procede de Deus, um projeto que procede de Deus, algo que vai acontecer lá na frente, mas que procede de Deus, tem que dar certo. E ele disse: então vamos comer. E ele comeu, ele dormiu naquela noite. Mas no dia seguinte, bem cedo, ele levanta e ele diz: vamos embora. E a mãe diz: espera um pouco mais. E ele disse: não, nós precisamos ir. A mãe disse: mas deixa ficar uns 10 dias conosco. E ele disse: não, tem que ser agora. E ele disse: então, ok, chama ela. Ela era bonita, ela era obediente, ela andava na verdade, ela era fiel, ela era trabalhadora, ela era disposta, ela era uma mulher que honrava a família, ela era crente, mas ela tinha vontade própria. Vamos ouvi-la, porque ela tem vontade própria. Ei, você não é Maria, vai com as outras. Você tem vontade própria. Quem está entendendo, diga amém. Tem vontade própria. E perguntaram para ela: vamos ouvir a moça, chame-a. E chamaram e perguntaram para ela: você quer ir? E ela respondeu: sim, eu irei. E diz o texto: então ele tomou Rebeca e partiu. Mas o texto vai dizer no verso de número 60, que antes dela partir, ela foi abençoada. Uma relação abençoada é uma relação que entra em harmonia com os pais da moça e com os pais do moço. Tanto há uma harmonia entre a família dele, como há uma harmonia entre a família dela. Você está entendendo, sim ou não? Então, ambiente de muita confusão não tem a bênção de Deus. Escute, isso é regra? Não, há exceção. Eu, quando fui casar com a pastora Leonor, a família dela disse para ela: o que tu está vendo nesse magricela liso quebrado? Porque eu era magricela, liso, quebrado, e a minha família extremamente problemática. Pais separados, com problema com pai, com problema com mãe. Eu era Jefté, tudo para dar errado e deu certo. E não queriam, e foi uma confusão. Ela era obediente, ela era de família, ela honrava os pais, ela era crente, mas ela também tinha visão de Deus. Ela disse: eu sei que agora eu estou olhando para esse Ezequias que não vale nada, mas Deus vai fazer uma mudança na vida dele. Oh, glória! Você também tem vontade.
então busque a bênção de Deus sobre a sua casa. E o texto diz, eles o abençoaram. Isso significa dizer, ela foi próspera. Olha o que é que diz, olha o que é que diz o texto do verso de número 60. Labão diz, tu és a nossa irmã, seja você mãe de milhares, e a sua descendência possua a porta dos seus inimigos. Que haja prosperidade sobre a sua casa, que haja prosperidade sobre seus filhos, que haja prosperidade sobre a sua família, que haja prosperidade sobre seu amanhã, que haja prosperidade sobre os teus. A tua bênção, a bênção do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua geração, sobre a tua geração. Haja bênção sobre os teus, haja bênção sobre a sua casa, haja bênção sobre a sua vida, haja bênção sobre a sua família. Seja você abençoado. Você nasceu para dar certo, você nasceu para prosperar, você nasceu para ser abençoado. Que a tua descendência seja poderosa na terra, que os filhos dos teus filhos sejam prósperos, que os filhos dos teus filhos prosperem, porque a bênção de Deus está sobre você e sobre a sua casa. Quem crê, diga amém. E o verso 61 diz que ela saiu de casa debaixo da bênção. E quando ela chega, vai no caminho, Isaac está orando e encontra ela. E o verso 27 diz que eles se casam. E finalmente nós chegamos no verso de número 19 do capítulo 25. 3 coisas eu vejo nesse texto. Versículo de número 19 do capítulo 25. As gerações de Isaac, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac. Sabe o que é que isso significa? É que mesmo que você se case, saia de casa, você não pode perder a honra de pai e de mãe. Eu já ouvi muitas vezes filhos brigarem com sogras, filhas brigarem com sogras, e perderem o princípio da honra. Eu já ouvi um rapaz dizer para mim, pastor, mas como fica aquele versículo, deixará pai e mãe e serão ambos uma só carne? Eu digo exatamente o que está escrito, você agora é a família, ela é sua família e você é a família dela. Mas isso não invalida de você honrar o pai e honrar a mãe. Atenção noras, atenção genros, vocês não podem, eu sei que tem sogra, que ela é muito boa, depois que ela está só na lembrança pendurada numa foto na parede. Eu sei disso. Mas o que você precisa saber, é que a mulher que você diz que você ama, ela veio do ventre da sogra que você ignora. O homem que você diz que você ama, veio do ventre da mulher que você diz que é uma peste. A gente precisa aprender a honrar os pais dos nossos cônjuges. Fazer, muitas vezes, pastor, é complicado, dar uma de demente. Mas tem que aprender a honrar. Porque o princípio da honra não pode ser anulado pelo princípio do casamento, da unidade do casamento de uma só carne. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa aprender a valorizar os dois. Pastor, e quando o quebra-pau começar, você apazigua e não fica do lado de ninguém. Fica do lado de quem? Fica do lado de quem está certo. Agora em casa você conversa com ela, e depois você liga para os pais. Agora não é para viver um ambiente de briga, porque está escrito que a família de Isaac era assim. Abraão gerou Isaac, e esta é a descendência de Isaac. Isso não é anulado. Quem está entendendo, diga amém. Isaac então, versículo de número 20,
Era Isaac de 40 anos quando tomou esposa por Rebeca. E a gente já falou aqui que era de fato Rebeca um padrão, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha vários expedientes, uma mulher que era doméstica, uma mulher que era de família, uma mulher que era crente, uma mulher que era obediente, uma mulher que era... Gente, é para tirar o chapéu para essa mulher. Mas o texto vai dizer, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era... Nem sempre tudo num casamento é mar de rosas. Existem problemas. Existem problemas. Problemas de saúde. Problemas de discussões muitas vezes boba. Eu já vi tanta gente sentar diante de mim e da pastora Leonor, dizendo assim: decidimos que vamos nos separar. E você, por quê? E aí vai discutindo, chegando, vai conversando, vai puxando o fio da meada, puxando o fio da meada, puxando o fio da meada, até que descobre, porque ele deixou a porta da geladeira aberta. Porque as grandes confusões começam com nada. Irmãos, nós podemos ser tementes a Deus, nós podemos amar o nosso cônjuge, nós podemos honrar a nossa família, mas nada disso nos exime de ter problemas. Nós temos problemas de saúde, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de discussões, nós temos problemas com os filhos, nós temos problemas com os pais, nós temos problemas com os sogros, com as sogras, nós temos problemas. Pessoas que abrem negócios e quebram. Pessoas que entram em depressão. Pessoas que têm problemas porque estão muitas vezes no segundo casamento. E o primeiro casamento é um tormento na vida do cônjuge. Irmãos, nós somos normais. O fato de sermos crentes, nós não nos colocam como pessoas que não são desta terra. Nós somos desta terra e temos problemas. Rebeca, apesar do problema, apesar de ser um padrão de modelo de mulher, era estéril. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei qual a sua esterilidade. Eu não sei qual que é que lhe atormenta. Como diz o bom nordestino, eu não sei o que lhe aperreia. Mas existem problemas dentro de você, dentro da sua casa e dentro da sua família. Esterilidade nos sonhos, esterilidade nos projetos. Talvez você que queria muito que a sua casa fosse diferente, mas não é. Talvez você queria muito que a sua família fosse diferente, mas não é. Talvez você queria que a sua mãe fosse diferente, mas não é. Talvez você queria que a sua esposa fosse diferente, mas não é. Talvez você queria que seu esposo fosse diferente, mas não é. Esterilidade. Rebeca era linda, mas era estéril. Uma filha perfeita, mas era estéril. Quando ela vai se aproximando, diz o texto, ela é uma menina tão ética, tão moral, que quando ela vai se aproximando de Isaac, aí vem um homem andando, ela pergunta para ele: quem é aquele homem que vem se aproximando de nós? E Eliezer responde para Rebeca: é o meu senhor Isaac, o que será seu esposo. E diz a Bíblia, ela se cobre e não deixa que ele a veja. Que mulher de princípios, cheia de princípios, mas ela é estéril. Os valores que nós damos a nós mesmos não eliminam os problemas que nós carregamos. Todos nós carregamos esterilidade. Esterilidade seria aquilo que de alguma forma me impede de ser pleno, de ser perfeito, de ser completo. De alguém perguntar assim: e aí, algum problema? E você responde: se melhorar, estraga.
Todos nós temos as nossas lutas, sejam elas diárias, sejam elas aonde for o campo de atuação. Carregamos de alguma forma aquilo que, apesar de bom, precisa melhorar. Rebeca era estéril. Só que Isaac é um milagre, porque Isaac nasceu de uma promessa de Deus. Isaac aprendeu com a mãe dele, Sara, que era estéril, que ela tentou resolver o seu problema usando a força do braço. E ela arrumou uma mulher, uma barriga de aluguel naquela época, para gerar um filho para Abraão, que seria dado a ela como filho dela. Só que a mãe não concordou muito depois de ter gerado o menino. E foi problema. Isaac viu que ele cresceu com um irmão mais velho de uma outra mulher, de uma barriga de aluguel, brigando com ele e disputando a herança do pai. Enquanto que Isaac veio de um milagre de uma mulher de 90 anos, porque Deus disse: o milagre vai acontecer. Abraão levou 22 anos para ver o milagre, mas aconteceu. Isaac nasceu. Então Isaac sabia que ele tinha duas opções: agir por conta própria e gerar mais um Ismael na vida dele, ou esperar em Deus e ver Deus agir na esterilidade de Rebeca. Olha o que é que diz o texto, versículo de número 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou esposa a Rebeca. Olha o verso de número 26. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Ele passou 20 anos orando para que Deus mudasse aquela situação. Talvez ele até pensou: eu vou morrer e ela não vai ter filhos, mas não importa, não vou agir por conta própria, eu vou esperar em Deus o meu milagre chegar. 20 anos orando, e tem gente que está orando há 2 meses e já está reclamando que Deus não está fazendo. Tem gente que está orando: pastor, desde o ano passado que eu oro, eu não vi Deus fazer ainda. Isaac passou 20 anos orando, mas quando o milagre veio, Deus diz para Rebeca: serão 2 nações poderosas, serão 2 grandes homens, serão 2 grandes povos, porque o que está no teu ventre é milagre meu, é milagre meu. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de milagres. Deus muda o que está errado. Deus acaba com a esterilidade. Deus coloca ponto final em qualquer história de desgraça. Deus é poderoso para mudar o itinerário, para mudar o roteiro, para mudar a história, para mudar as pessoas. Assim como Ele me mudou como pai, me mudou como marido, me mudou como homem, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode mudar. Deus pode. Isaac falou: Senhor, eu vou esperar o fim dessa esterilidade. Eu vou esperar. Eu fico imaginando 2 anos depois, e Abraão dizendo assim: e o neto? E o neto? 3 anos depois, e o neto? 5 anos depois, 10 anos depois, Abraão já não estava mais lá. Morreu sem ver os netos. Sara morreu sem ver os netos. Depois, eu posso imaginar Isaac passando, e as pessoas, porque quando esperam de você,
esperam o sucesso na sua vida. Ninguém sabe o que acontece no teu quarto. Ninguém sabe o que acontece no teu íntimo. Ninguém sabe o que acontece no teu dia a dia. Todo mundo, quando olha para você, você está assim. Mas ninguém sabe. É uma coisa entre você e Deus. Isaac estava lá: Senhor, Rebeca é linda, mas é estéril. Acaba de vez esta esterilidade. 5 anos, 10 anos, 12, 15. Quantos anos mais? Quantos anos mais? Eu já estou velho. Quantos anos mais? 16, 18. Ele pensou em desistir. Quantos anos mais? 19. Senhor, será que não vai ter mais jeito? 20 anos. E Rebeca entra na tenda e diz: estou grávida. Deus colocou um fim na esterilidade. Vai ser assim na sua casa, quem crê. Vai ser assim no seu trabalho, quem crê. Vai ser assim naquela promessa que todo mundo está dizendo: ah, não vai. Como não vai? Você não está vendo que não vai? Como não vai? Você está vendo que já era para ter acontecido? Ele é o dono do tempo e das estações. Ele levanta e derruba. Ele faz nascer e Ele mata. Ele é Senhor dos senhores. Só a Ele glória. Só a Ele honra. Só a Ele louvor. Fique de pé. Ele é o Deus da prosperidade. O Deus que acaba com a esterilidade. Ele é o Deus que ouve orações. Ele é o Deus que ouve orações. Ele é o Deus que ouve orações. Xarabahadarabacandarai, Xarabai derebecandarai. Há uma promessa de Deus, há uma bênção de Deus. Eu creio nesta promessa, eu creio nesta bênção. Eu e a minha casa seremos abençoados. Eu e a minha casa seremos abençoados. Eu e a minha casa seremos abençoados.